Estamos de volta e olha, na próxima quinta-feira tem Fala Bahia na sua comunidade, hein? As equipes da TV Salvador e da Bahia FM vão estar em Itacaranha, no subúrbio ferroviário de Salvador. Então, se você mora aí no bairro, não deixem de ir a partir das 6 da tarde na praça ao lado do posto de gasolina. É a sua oportunidade de fazer denúncia, reclamação ou até mesmo um elogio. É o Fala Bahia aí na porta da sua casa. E por falar em Fala Bahia na sua comunidade, tem aqui uma resposta em atenção a uma reportagem lá no Engenho Velho de Brotas, que foi onde a gente realizou o Fala Bahia na sua comunidade na quinta-feira passada. A Limpurb informa que executa serviços de varrição diariamente na rua Manuel Faustino e não foram identificadas irregularidades na execução desses serviços, que é uma situação aí denunciada pelos moradores. O órgão esclarece que a varrição na rua Hipólito da Costa, Travessa Manuel Faustino, rua Frederico Silvani, rua Joana Soalheira e ainda da ladeira do Corrimão acontece de forma alternada, tá? Então a resposta da Limpurb para os moradores lá do Engenho Velho de Brotas. E aqui a gente tem uma outra resposta também para o Engenho Velho de Brotas, mas já referente a uma blitz que eu mesma fiz lá na ladeira da Vila América. Diz o seguinte: em atenção à reclamação veiculada, informamos que os buracos existentes na ladeira Vila América, que liga o bairro Engenho Velho de Brotas à Avenida Vasco da Gama, não são decorrentes de serviços da Embasa. Uma empresa de telefonia está trabalhando na área e executando intervenções no pavimento. Então estão aí as duas respostas. Em relação aí a essa da Vila América, de fato a situação é bastante complicada, um buraco enorme atrapalhando o ir e vir das pessoas e a situação precisa ser resolvida. E olha só, a gente fala agora de calvície, uma situação que incomoda principalmente os homens. A causa normalmente está relacionada aos hormônios ou a heranças genéticas. O problema é que a perda de cabelo atinge cada vez mais os jovens, o que leva os especialistas a acreditarem que o estresse pode ter relação com a queda. Veja outros detalhes em uma entrevista com o cirurgião plástico Messias Maciel. Boa noite, amigos do Fala Bahia, da TV Salvador. Vamos conversar agora com o Dr. Messias Maciel, ele que é cirurgião plástico, falar sobre um problema comum, calvície e depois, evidentemente, sobre implante capilar. Doutor, boa noite. O que causa a calvície? Boa noite. São várias causas que vêm a causar esse transtorno moderno. Mas o mais comum, fora algumas doenças que tem no couro cabeludo, que podem levar à queda do cabelo, a mais comum no sexo masculino é a chamada alopecia androgenética, ou seja, tem um componente hormonal, que é o hormônio masculino, e tem um componente muito forte, que é o componente hereditário. Bom, e geralmente, falando de hereditariedade, aliás, vou até citar um exemplo. Por exemplo, eu não sou careca, já tenho 46 anos, meu pai e os irmãos deles, meus tios, são carecas. E o meu avô não era. Isso tem a ver, no caso, eu posso ter puxado a meu avô, a pessoa puxa sempre a segunda geração para cima? Pode, porque tem aqueles fatores dominantes e os não dominantes. Esses não dominantes, junto com outros fatores, eles podem levar uma geração que não tinha a seguinte passar a ter sem problema. Mas já teve um caso na família, há uma probabilidade muito grande de outras pessoas na família virem a ter também a calvície. Existe, então, a partir de que idade é mais comum a pessoa ficar careca? Eu tenho um amigo, por exemplo, ele está em São Paulo, agora um locutor de rádio, Eduardo Nelly, e ele, desde os 20 e poucos anos de idade, já era careca. Isso é uma coisa que a gente tem notado no consultório, cada vez mais a idade mais precoce pela queda do cabelo. Não tem uma explicação assim, científica para isso, mas até pelo modo de vida da população, talvez até a dieta, o excesso de exposição solar, perda de camada de ozônio e outros, o fator do estresse do mundo moderno, a cobrança exagerada do jovem, a verdade é que você está certíssimo mesmo. Aqui a gente nota que, você mesmo viu aqui hoje lá embaixo na sala de espera, que pessoas bastante jovens, na faixa de 22, 20 anos, 18 anos, já estão se preocupando com esse problema da queda de cabelo. Uma curiosidade também, doutor, por que o cabelo sempre cai na frente, começa com aquela coroinha e tal, e as partes laterais e a parte de trás do cabelo dificilmente caem? É muito simples, é por causa da origem embriológica. A parte da frente do cabelo tem uma derivação embriológica. A parte de trás é outra derivação embriológica. A da frente é suscetível ao hormônio masculino, que tem uma enzima que faz com que esse cabelo venha a cair precocemente. Não segue o ciclo natural de nascer, crescer e morrer. Esse ciclo é bastante acelerado e o cabelo vai perdendo a vitalidade mais rápido. Mulher também tem esse problema, pode ficar careca, a gente quase não vê, mas pelo menos na rua, o senhor que é um profissional deve atender alguns casos aqui.
Com certeza. E dentro daqueles fatores que eu falei, o principal nas mulheres hoje em dia é o estresse, né? Que atinge tanto homens quanto mulheres. E o excesso de química em cabelo também é uma coisa que chega muita gente com problema aqui por causa disso. Então tem que ter muito cuidado para onde você vai e frequenta o salão que você vai. Bom, então vamos para a parte de implante. Qualquer pessoa pode fazer implante? Existe alguma contraindicação, idade, formação? Como é que é isso? Com relação à idade, a gente tem que avaliar o perfil psicológico do paciente. Se ele for bastante novo, mas tiver algum problema da esfera emocional, psicológica, isso deixa de ser um problema meramente estético, isso é problema de saúde, porque se atinge a mente é um problema mental e é um problema que tem que ser resolvido. Fora isso, qualquer idade pode ser feito. Aqui procura a gente com 30, com 40, com 60 anos, porque chegou na maturidade da vida, resolveu que quer fazer um implante, ele tem todo o direito. Não tem nenhum problema de saúde grave que venha interferir no processo da cirurgia, não há contraindicação. Bom, então, uma área, por exemplo, que já foi bastante devastada, digamos assim, caiu muito cabelo, com quantas sessões, ou de qual espaço de sessão para sessão a pessoa pode começar a obter um bom resultado? É difícil para o especialista afirmar alguma coisa com relação a isso. Por quê? Porque vai depender de algumas características físicas do cabelo. Por exemplo, se eu faço um implante, um cabelo espesso, cabelo grosso, ele tem um efeito visual melhor do que o que tem um cabelo fino. Provavelmente um que tem um cabelo grosso vai precisar menos implante do que um que tem um cabelo fino. Isso aí vai depender de cada tipo de cabelo, mas em média, a partir de 1 ano depois, após o primeiro implante, você já pode começar a fazer o outro. É aquele efeito que eu chamo de efeito plantação. Se você põe assim o cabelo, no segundo ano você já pode pôr assim e vai cada vez mais juntando esses cabelos, entendeu? E esse cabelo vem da própria pessoa? Da própria pessoa, da região posterior do couro cabeludo, que é a região que não cai o cabelo. Entendi. Mas quando você coloca ele na frente, essa informação genética não faz com que ele caia. Ah, ok, isso que eu perguntava. Então, o cabelo, aquele que dificilmente cai, vem para frente, ele passa a não cair também. Senão ia ficar rico, né? Então, a cada 6 meses ia ter que botar cabelo. Tá vendo? Tá bom conversar com um profissional, inclusive bastante franco. E, aliás, só fazendo uma emenda aqui, eu falei, independente de formação de cada pessoa, é a formação genética, evidentemente, né? Doutor, muito obrigado pelas dicas aqui, por matar a minha curiosidade e a dos nossos telespectadores também do Fala Bahia. Até a próxima vez. Ok, obrigado. À vontade. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. E no próximo bloco, o assunto ainda é a vaidade masculina. A gente vai mostrar uma barbearia que tem despertado o interesse dos homens. É um instante só, até já.